Olá, queridas irmãs, como é bom voltarmos ao programa Alimento para a Alma, capítulo 10º do livro Nosso Lar. Você imaginava que num livro que às vezes as pessoas sequer sabem que existe, pudesse existir, pudesse haver tanta informação que nos prepara o espírito para entender o que vai acontecer conosco? Mas existe. E Nosso Lar é apenas o primeiro. André Luiz escreveu uma série com informações de como funciona a vida no mundo espiritual. No nosso programa, O Espírito da Letra, que eu já aqui falei algumas vezes, esse é um projeto que a TV Alvorada Espírita está desenvolvendo para ser exibido não só nela, mas também na TV Mundo Maior, que você encontra na internet, encontra em parabólica, transmitido por satélite. E esse programa, O Espírito da Letra, ele analisa cada capítulo dessas obras de André Luiz. Começamos com o Nosso Lar, já fizemos todo o livro Nosso Lar, no Espírito da Letra. Fizemos também todo o livro Os Mensageiros, que é a continuação do Nosso Lar. E a esta altura já estamos terminando o livro Missionários da Luz, o terceiro, um dos mais reveladores. Por isso que se chama o Espírito da Letra. Nós tiramos o espírito que está por trás da letra. Aquilo que você lê, às vezes com pressa, sem atenção, nós podemos com calma decodificar. E as pessoas, nossa, mas eu não sabia. Eu já tinha lido esse livro, mas parece que eu não tinha lido. É verdade. A gente descobre tanta coisa que parece que não lemos o livro. E não lemos mesmo. Nós apenas corremos os olhos. O capítulo 10º fala sobre o Bosque das Águas. André Luiz, depois de ter ouvido de Lísias esta explicação sobre como funciona a cidade Nosso Lar, como que a pessoa deve aprender a se abastecer de energias para se sentir vinculada às forças cósmicas que governam a vida. Agora, André Luiz é levado por Lísias a visitar o lugar. Ele tem um transporte, o chamado aeróbus, como se fosse um metrô flutuante, que vai levar André Luiz e Lísias, como vários outros, a um lugar afastado, dentro da cidade Nosso Lar, onde existe o Rio Azul. O Rio Azul é um grande caudal que traz a água, que é o elemento primordial para o abastecimento da colônia. Todo o Rio Azul é colocado em caixas de recepção, uma parte é deixada fluir, é claro, mas ele recolhe como se fosse captação de água na terra. Mas é com outro padrão, não é? Com outra finalidade. A finalidade é de levar alimento, de ajudar a cidade a ir se despoluindo dela mesma. Então, eles recebem estes contingentes líquidos a ação do Ministério da União Divina, que magnetiza toda a água. E esta água é, depois, levada aos diversos lugares da cidade Nosso Lar, onde vai ser usada para muitas tarefas. E vai receber dos habitantes as qualidades, as vibrações de cada um, quando são usadas para a ingestão, para a limpeza, para a lavagem. E depois elas voltam ao rio com as características dos habitantes. Então, a explicação que Lísias dá dessa realidade é muito nobre do ponto de vista do valor que o mundo espiritual dá à água. Não nos esqueçamos que nosso corpo é mais de 70% de água. Todos os nossos sistemas precisam da água para funcionar. Nós somos gerados num meio líquido. À volta do feto existe a bolsa de líquido amniótico, um líquido parecido com o oceano, de onde nós viemos quando estávamos embrionariamente iniciando a nossa evolução. Tudo está funcionando em bases líquidas. A reprodução, a excreção, o suor, a limpeza do nosso organismo, a circulação do sangue. Os processos neurológicos precisam da estrutura elétrica para transferir os impulsos elétricos baseados em líquidos. Nosso olho enxerga porque ele é composto de humores. Nossa saliva
Tudo precisa da água. Então você vai ver neste capítulo 10º a importância que a água tem também no plano espiritual. A seiva da vida, poderíamos dizer. Preste atenção nas explicações e observe que a água não é só um componente importante na Terra. No plano espiritual, ela é a estrutura de fecundidade que leva Lísias a revelar a André Luiz como é importante, inclusive ao ponto de o mais elevado ministério, os ministros do mais importante ministério de nosso lar, o ministério que está ligado aos planos superiores, eles se dedicam a magnetizar toda a água que a colônia depois vai beber. Por isso que quando a gente vai fazer a oração, sobretudo a oração em família, é sempre bom colocarmos uma garrafa com água, porque nela os espíritos amigos também colocam remédios, também colocam alimentos para o benefício de todos os que oram. Coisa linda, não é? Você sabia que através do banho você pode promover uma limpeza vibratória, o chamado autopasse? Você usa a água do chuveiro e medita que ela está limpando você, que ela está absorvendo todas as impurezas vibratórias do seu ódio, da sua angústia, da sua raiva, da sua dor, da sua tristeza. E aquilo está indo embora com o banho. Isso é um autopasse. E isso acontece se você estiver desejando se limpar. Ensinamentos sobre ensinamentos, não é? Então, este é o capítulo 10º do livro Nosso Lar, que nós apresentamos a você. E esperamos que você continue fazendo essa leitura, continue se aprofundando nestes ensinamentos. Até o próximo Alimento para a Alma e muita paz. Estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Cada programa, você está acostumado, vai falar sobre um dos capítulos do livro Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra bastante rica, que traz inovações, traz notícias de como é a vida no plano espiritual, coisa que até então as pessoas não tinham muitas ideias, não sabiam como imaginar esta vida acontecendo do lado de lá. O capítulo 10º, que é aquele que hoje nós vamos começar, vai falar sobre o bosque das águas. André Luiz está se surpreendendo com as coisas que ele está encontrando. Diferente daqueles lençóis flutuando, ou fumacinhas passando para cá e para lá, ou nuvens com anjos tocando harpas. Essas ideias ancestrais, tão carentes de fundamento, que muitas vezes as pessoas possuem, André Luiz também devia ter. Tanto que no capítulo anterior, não é, ele já começou a ver como que funcionavam as coisas, admirar-se da organização da cidade, dos palácios, das casas, das ruas, das alamedas, de tudo tão bem organizado. Agora, ele vai com Lísias ao chamado Bosque das Águas. A primeira surpresa que ele tem é que, ao dirigir-se ao Bosque das Águas, eles não vão caminhando, nem vão volitando. Lísias o leva a um determinado local onde eles vão esperar o que Lísias denomina de aeróbus, que é um veículo que tem a função em nosso lar de fazer o transporte entre os diversos departamentos, porque a cidade é muito grande. O espaço que ela ocupa no plano espiritual é muito vasto. Tanto que André, ele se surpreende quando vê chegar um veículo muito longo, que ele chama logo no começo, sem ter como compará-lo de forma precisa, ele diz que parece-se com um funicular. Funicular é aquele tipo de bonde pendurado. Nós temos isso no Rio de Janeiro, não é? O bondinho do Corcovado. É um veículo que é puxado por cabos. No caso, André Luiz conta, e você vai ver essa imagem onde já aparece a figura do aeróbus, que havia no topo do veículo, que ele chama de tolda, na parte superior, várias antenas
que mais adiante ele foi confirmar nas oficinas de serviço de transporte na cidade Nosso Lar, tratarem-se de locais onde fios invisíveis são conectados para abaixar, levantar e mover o veículo. André se surpreende, eles entram, se sentam, André fica assim meio desambientado, porque não sabe como se conduzir nessas questões novas, não é? E ele percebe que o veículo, assim que entram, ele já se posiciona, já se eleva do solo e sai em alta velocidade. André não sabe dizer qual velocidade é esta, mas ele diz que não era possível você fixar, enquanto o veículo passava, as peculiaridades dos prédios. Você via que tinha casa, que tinha prédio e tudo, mas você não conseguia fixar, porque passava muito depressa. E o veículo parava a cada 3 quilômetros. Ele fazia uma breve parada, provavelmente para receber passageiros e deixar passageiros, mas nesta velocidade, e só parando de 3 em 3 quilômetros, ainda ficaram no veículo por 40 minutos, até que chegassem lá no Bosque das Águas. Puxa vida, que coisa interessante. André Luiz, então, neste capítulo, vai entender como é importante a água na vida do espírito. E nós entenderemos como ela é importante na nossa vida. Puxa, a gente a desperdiça, a gente usa para fazer higiene, para lavar roupa, para lavar as coisas, para levar nossos dejetos, para voltar à vida da natureza com tudo aquilo que não presta, que a gente não quer. Mas também nós vamos nos lembrar que a água constitui mais de 70% do nosso organismo. Você, naquilo que pesa, você vai ver que 70% do seu peso, pelo menos, é composto só de água. Água, H2O. Você tem a água como fonte e como veículo de todas as manifestações da sua fisiologia. Você se alimenta e precisa da água. Sua saliva umedece o sólido para torná-lo uma pasta. A sua digestão depende da água. Não só a saliva com as enzimas, mas o suco gástrico e todos os demais sucos que são adicionados no sistema são líquidos. A limpeza do seu organismo depende da água. Toda a digestão com base na água, ela vai quebrando as moléculas. O sangue é líquido. O rim funciona limpando este sangue e transformando também em urina líquida todos os produtos que não são adequados, que são tóxicos, para que eles sejam expelidos. O suor, para o equilíbrio da temperatura, para a limpeza também do nosso corpo, é líquido. A lágrima é líquida. Nós temos o nosso equilíbrio dependendo da água nos canais semicirculares do ouvido. Nós temos o humor aquoso, a água fazendo com que nós sejamos capazes de enxergar, constituindo o aparelho que é tão precioso da visão. Nós temos a reprodução dependendo do meio líquido. Nós temos o óvulo e o espermatozoide inseridos num contexto líquido. O corpo futuro, aquele novo embrião, aquela nova vida, vai sendo modelada através do corpo da mãe, envolto em um contexto de água. Água salgada, água do mar. Parece o mar de onde nós todos viemos lá no passado. Puxa vida, olha como a água é importante. Quantas coisas a água interfere em nossa vida. E agora vamos ver a visão dos espíritos a respeito da importância que também a água possui lá no nível vibratório, numa dimensão diferente da nossa, mas também que precisa da água, que tem na água um fator essencial para a constituição das organizações lá em nosso lar. Acompanhe o texto para que nós possamos tratar desta temática. Vamos lá. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento. Este vento
de frescor bastante apreciável, com um perfume inebriante. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulina e as flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada, pintada, colorizada em uma cor azul celeste, em vistas dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Árvores frondosas, não é? Plantadas a espaços regulares, ofereciam sombra amiga. Olhando para uma grande construção que havia nos arredores, Lísias explicou para o André, que estava admirado com aquele prédio imenso, não é? Ali, André, é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que nós temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o seu curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Ou seja, o rio era feito de substâncias que nós, na Terra, não veríamos, mas que havia um oceano que também era composto dessas substâncias para o qual o rio seguia. Percebendo a indagação íntima, Lísias acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, mais pura, quase fluídica. E então André quis saber, puxa vida, mas deste jeito, qual que é o ministério que toma conta deste serviço de distribuição de água? O lúcido amigo Lísias, não é? Responde para ele: imagine que este, André, é um dos raros serviços materiais do ministério da união divina. O ministério mais elevado da cidade, nosso lar, é o da união divina. E este serviço de distribuição de água, diz Lísias, é um dos únicos serviços materiais desse ministério. Nossa! Exclamei, indignado com a informação, exclamei surpreso, exclamei assim, né? Querendo demonstrar a minha admiração. Nossa! O que você está me dizendo? É isso mesmo? Um ministério mais elevado, tomando conta de um serviço assim de entrega de água? O visitador sorriu e respondeu com prazer: na Terra, André, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nas religiões, nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores esta semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Olha a revelação, hein? Alimento e remédio. Uma das funções da água em nosso lar. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios que podem ser captados da luz do sol e do magnetismo espiritual. Eles mesclam a luz do sol com o magnetismo sobre a água pura para transformá-la em medicação. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem suas bases na água.
Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores de maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles, os ministros do Ministério da União Divina, o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, lá longe, no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Que conceitos diferentes, não é? O mais elevado ministério, mais perto do alto, mais perto das zonas superiores, magnetiza a água para que ela fique pura e energizada, e aí manda para todos os departamentos. Cada departamento a utiliza, cada departamento a trata, cada departamento se vale dela e depois segue a água de volta para reformar-se, para refundir-se, para reunir-se em pontos distantes, carregando agora as características, as virtudes, as qualidades daquela comunidade. Na verdade, é um ensinamento sobre o valor da água, a importância deste fluido na constituição da nossa harmonia física, do nosso estado de equilíbrio interior, emocional, material, porque ela possui muitas propriedades que os homens na Terra, em alguma medida, já conhecem, mas que nós não sabíamos que lá no mundo espiritual ela também seja tão importante. Vamos acompanhar então os diálogos reveladores agora no final do capítulo, as informações que Elísias traz para o encerramento deste capítulo 10. Acompanhe o texto na tela para que você possa participar conosco. André Luiz diz assim: eu estava embevecido com as explicações, surpreso, maravilhado. No planeta, respondi, jamais recebi ensinamentos desta natureza. Ao que Lísias então contesta: o homem é desatento. Já há muitos séculos, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso, ou a água, fornece-lhe o corpo físico. A chuva lhe dá o pão, o rio organiza a sua cidade. A presença da água oferece ao homem a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, André, em que ele vai copiar nossos serviços, ressaltando a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha outra revelação aqui para você, querido telespectador. Em cada lar a água absorve as características mentais dos seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente leva os resíduos do corpo, mas também leva as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera interior. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos olhavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. A água, diz Lísias, ela adquire as peculiaridades daqueles que vivem naquele ambiente. Elas são veículo para a limpeza do nosso corpo e da nossa atmosfera psíquica.
Por isso a importância do banho. Um banho que não apenas lava as impurezas dos poros e da pele, mas que também leva de nós, na densidade das nossas emoções desajustadas, de nossos pensamentos irrefletidos, de nossas sensações acumuladas no mal, boa parte deste peso, desta carga, fazendo com que nos sintamos aliviados. E quando nós entendemos isto, compreendemos por que sempre é interessante que coloquemos, quando vamos orar, um copo de água, porque ela receberá dos amigos espirituais a energia para que esta energia penetre nas nossas células e em cada uma delas possa adicionar a terapêutica adequada para aqueles problemas. Por isso é que é tão importante na doutrina espírita este recurso, não como um misticismo, não como um ritual, não, mas como a possibilidade de nós estarmos recolhendo na água bendita as dádivas que ali podem estar sendo colocadas. Você que tem outra religião, você não se esqueça, quando João Batista fazia o batismo, mergulhava a pessoa na água, para que a água lavasse e para que a água levasse o velho modo de ser, os velhos equívocos, simbolicamente e também aprendemos hoje, fisicamente, efetivamente. A água é um produto que, colocado a serviço do bem, reergue, tanto quanto pode ser usada como algo ruim, porque ela recebe o grau de vibração daquele que a manipula. Observemos estas questões e aprendamos que o mundo espiritual utiliza de tudo para ajudar o homem, o mundo espiritual amigo, mas que a água, que é o veículo da vida, que é o suporte de toda a estrutura da criação na Terra, no nosso nível físico, deve ser entendida com este potencial, com este cabedal de nos abençoar. E quando estivermos sentindo alguma necessidade, que nos imbuamos dessa certeza. Elevando o pensamento, a água corresponderá nas dádivas do céu àquilo que nos seja possível assimilar. Quando você for tomar um banho, medite, peça que aquela água possa também estar levando as coisas que não são boas e saia depois do banho com ideias novas, com boas intenções. Porque de verdade ela estará se unindo ao seu projeto de vida, fazendo a parte dela. Agora, não se polua de novo, não é? Não estrague aquilo que você deve estar mantendo em harmonia, em bom pensamento, em bom sentimento. Quando a água lava, você não tem o direito de sujar. Ajude-se para que estas dádivas do céu possam ser também aproveitadas por outras pessoas. Obrigado por você estar conosco. Estamos no capítulo 10º, encerrando o capítulo 10º do livro Nosso Lar. Na semana que vem vamos para o próximo, mas ainda há muita coisa para a gente aprender. Medite sobre isto, leia novamente. Obrigado pelos e-mails. Pode escrever, assista na TV Alvorada Espírita, na TV Mundo Maior. Envie e-mails para nós ficaremos muito felizes com a notícia. Temos recebido e-mails de outros países. Um grande abraço para você, telespectador querido, e esperamos nos encontrar novamente no próximo O Espírito da Letra. Muita paz.